momento em que fiquei sabendo do processo seletivo para ilustrar a iniciação feminina, eu estava passando por grandes dificuldades em minha vida, numa crise existencial sem precedentes. Os primeiros meses de isolamento social foram uma oportunidade para extirpar rotinas que estavam desgastadas e que eu tinha dificuldade de abandonar em razão das pessoas que participavam delas. Hábitos que já não faziam sentido no caminho que eu almejava se dissolveram sem esforço. A quarentena me transportou facilmente para a mudança de conduta sem que fosse necessário lidar com os nãos que eu teria que dizer se não fosse a crise sanitária mundial. Minha percepção do mundo mudou durante esses meses e tornou mais evidente o quanto a minha vida até então girava em torno de produzir e consumir, o que eu via como uma neurose decorrente de nosso sistema econômico, relações de poder e interações sociais forçadas. Mais tempo disponível me proporcionou estar mais atenta ao essencial, especialmente o essencial em mim. E então, depois de 9 meses de isolamento, voltei a socializar com pequenos grupos de pessoas. Mas os grupos não eram os mesmos. E eu não era mesmo. Eu não sabia mais quem eu era socialmente, e a minha musculatura social estava flácida. Dessa perspectiva, hoje me parece que em minha busca pelo essencial, alguns dos atributos do meu ego, que eu vejo como a camada que envolve e protege o eu essencial, foram esquecidos porque não faziam mais sentido. E além disso, sem o outro, sem a diversidade, é difícil perceber a si mesmo. Porém, ao voltar a interagir com as pessoas, eu me sentia deslocada, burra e, por fim, invisível. Sentia que não havia espaço para as minhas ideias, para eu me expressar, e que eu não possuía a teatralidade necessária para que as pessoas se sentissem envolvidas comigo. Como contexto, vale mencionar que meu lado social sempre foi muito ativo. Gosto do fazer social, de causas humanitárias e de comunicação. Bem aquariana. E disso decorreu um período de abatimento que eu nunca havia experimentado. Semanas em que eu sentia que nada que dissesse ou fizesse faria qualquer diferença no mundo. Perdi o propósito. Fiquei doente, com uma dor intermitente no peito, falta de ar. Achava que tinha infartado. Cheguei a pensar que tinha morrido sem perceber. De outro lado, o contato com as pessoas acontecia por meio das mídias sociais que, ao mesmo tempo em que me proporcionavam uma sensação de que todo mundo está escutando, ninguém está realmente lhe ouvindo. Foi quando uma colega soube da seleção para ilustrar este livro e me marcou na publicação do Instagram. O título me encantou de imediato e eu enviei a proposta para o autor, Américo Sommermann, mas sem muita esperança. Saber que fui selecionada para ser uma das ilustradoras foi o que me fez levantar da cama e retomar minha vida. Foi o incentivo e o reconhecimento que eu precisava para me fortalecer. Eu sempre valorizei muito a mente e a racionalidade, mas a sombra disso me levava para um lugar de competição que não cabe mais na Débora que eu quero ser. Essa racionalidade desequilibrada me causava sofrimento na medida em que a satisfação, através dela, só vinha em decorrência da admiração dos outros pelo reconhecimento de uma superioridade intelectual. Mas eu só pude enxergar isso ao ter contato com os conceitos deste livro, o que me possibilitou entender essa dinâmica e me deu ferramentas para lidar com essas questões tão difíceis de reconhecer. Sem elas, pouco eu entenderia sobre esse processo transformador pelo qual passei, ou pior,
Reconhecer tamanha debilidade no meu caráter me deixaria ali mesmo no chão, onde eu estava. Esse foi um dos aspectos que pude trabalhar ao ter contato com esta obra, dentro da dimensão desse anseio de todos nós, a busca por ser amado. O processo de criação e a proposta de trabalho também foram decisivos nessa compreensão, porque a liberdade criativa me permitiu abrir mão do controle do que seria o resultado esperado e me deixar ser apenas canalizadora das energias que não são minhas, mas fluíam através de mim. Ao concluir esse trabalho e essa transição, encontrei mais contemplação e serenidade, não buscando entender o mistério, mas vivê-lo. O que aprendi foi me abrir para o divino em suas diversas manifestações, em mim e no outro. O que perpassava a superfície e mergulhava na profundidade e imensidão. Abandonar a prisão do logos discursivo e voltar a olhar para a unidade.